final do ano, que para mim, o fim do ano é um momento de reflexão. E, na verdade, eu creio, e é o que eu ministro à igreja aqui, o advento é para isso, o tempo do advento é para isso, eu incentivo que as pessoas façam isso, mas a reflexão ela não pode ficar só na reflexão. A reflexão tem que gerar algo em nós, em nossas vidas. E se nós passamos um tempo de final de ano de reflexão, agora é um tempo de nós continuarmos nessa reflexão, mas partindo do princípio do que isso vai gerar na nossa vida. A vida do crente precisa ser assim, a vida do cristão precisa ser assim, porque senão nós não saímos do lugar, meus irmãos. Senão nós somos o mesmo cristão hoje, senão o cristão que nós éramos há 5 anos atrás, nós somos hoje. Mas o Senhor Jesus morreu para que nós vivêssemos em novidade de vida. Se nós não nos colocarmos neste lugar de reflexão, e o que nós faremos com isso, o cristão, a cristã que nós somos hoje, nós seremos daqui a 5 anos. Mas então, se é o mesmo, e a novidade de vida de Jesus em nossas vidas? E eu tenho pensado muito sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês algumas inspirações, algumas coisas que eu tenho ouvido e sentido do Espírito Santo. Ontem, e diante dessas orações, uma das orações que eu estava fazendo a Deus é assim: Senhor, o Senhor tem me mostrado, o Senhor tem me impulsionado a coisas que precisam ser mudadas, comportamentos que eu preciso mudar, uma atenção na saúde que eu preciso dar. O Senhor tem me mostrado tantas essas coisas, mas eu não quero que essa reflexão, esse pensamento seja apenas agora. Ih, Fê, vou tomar sua água aqui, que eu esqueci a minha. Não seja só agora, no início de um ano. E numa dessas minhas orações eu disse assim: Senhor, que todos os meus dias sejam como o 1º de janeiro. Que todos os meus dias sejam como o início do ano, esse período dessa reflexão e do que eu vou fazer com isso. O que eu decidi que com Deus e com o Espírito Santo eu vou permitir que o Senhor transforme na minha vida. Porque muitas vezes nós fazemos muitas resoluções no início do ano. Aí quando chega lá no meio do ano, maio, junho, julho, a gente já está ficando cansado. Algumas coisas que a gente achou que aconteceria rápido e não aconteceu, a gente vai desanimando. Muitas pessoas são assim. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, quando eu terminei o 2º ano, comecei o 3º, eu não estava nem no começo nem no final. Foi a pior época. Foi a época que eu quase desisti da faculdade. Eu dizia para o pastor: você já vai ser pastor mesmo? Para que eu preciso ser pastora? Porque quando a gente está nesse meio, parece que não está no começo nem no fim, algumas coisas vão se apagando. E por conta disso, nessa minha oração, eu falei para Deus: Deus, então que todos os dias sejam como o 1º de janeiro. E aí ontem na minha devocional, também está proposta, eu brinquei hoje de manhã, eu vou falar aqui à noite também. Eu nem vou contar para vocês que devocional que eu estou usando. É a devocional do pastor, gente. É uma benção. Mas é uma proposta de uma leitura anual da Bíblia. E ontem eu comecei a ler Gênesis, e eu li alguns capítulos de Gênesis, mas o verso 13 ao verso 16 do capítulo 8, do capítulo 8 me marcou. Você não precisa abrir, nós vamos abrir a palavra no texto que nós vamos compartilhar e refletir daqui a pouco. Mas no meio desses meus pensamentos e dessa oração, Gênesis 8, 13 diz assim: e aconteceu que no 1º dia do 1º mês do ano de 601, no 1º dia do 1º mês, obrigada gente, do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem.
Eu não estou aqui mistificando o início do ano, meus irmãos. Porque todas as resoluções e reflexões que comumente nós fazemos no início do ano, nós podemos fazer em qualquer momento. Porque Deus é Deus em qualquer época, em qualquer momento do ano e do tempo. Ele é sobre tudo, Ele é sobre todos. Mas quando eu li este texto, depois de fazer essa oração, e no primeiro dia do primeiro ano, e tudo o que aconteceu naquele início, Noé percebeu que tudo aquilo que eles tinham passado, vivido, já estava secando. E lá no versículo 17, nós lemos Deus falando: olha, sai agora. Sai você, a sua mulher, os seus filhos, a esposa dos seus filhos. Tira todos os animais, vão. Era como se eu ouvisse Deus dizer assim: vai e viva. Já está tudo preparado, agora é um tempo de viver diante daquilo que Deus havia preparado, diante daquilo que Deus havia feito. E eu pensei, eu quero compartilhar essa noite com você, isso pode ser para nós, para este momento que nós estamos vivendo. Ainda que Deus faça novas todas as coisas, ainda que Ele tenha o poder de fazer coisas novas todos os dias, eu achei um texto muito oportuno para este tempo que nós estamos vivendo. E eu senti muito profundo no meu coração, como que o Senhor bradando ao meu coração e às nossas vidas: vão e vivam. Mas vão e vivam de que forma? Vão e vivam o quê? Quando nós desejamos um feliz ano novo, um bom, no caso, 2026 para as pessoas, nós costumamos desejar coisas boas, coisas felizes, conquistas, e tudo isso é muito bom. Que nós conquistemos sim, coisas boas para vivermos aqui, mas eu quero dizer algo para você, e aí nós vamos ler um texto, vai abrindo aí já a sua Bíblia, em Mateus. Mas coisas boas e conquistas pessoais nessa terra para um novo ano ainda é insuficiente se não vir acompanhado daquilo que Deus tem preparado para nós. Você consegue entender isso? Então, quando nós desejamos, e quando eu desejo para você: olha, um bom ano novo, que você seja próspero, que você conquiste isso, que você faça isso, que você... É tudo muito bom. Mas há algo que vem antes de todas essas coisas. Pastora, você está dizendo que é errado? Não. E nós precisamos ser um povo que profetiza mesmo, que deseja mesmo tudo de melhor na vida uns dos outros. Mas nenhuma conquista maior do que aquilo que Deus tem para nós. Eu estava conversando com uma pessoa durante esse tempo, e essa pessoa estava dizendo assim para mim: esse ano eu conquistei muitas coisas ao longo dos últimos anos, Deus me abençoou muito, mas eu sinto que algo está faltando. Eu sinto que eu saí de um lugar que eu já estive com Deus, e este ano eu vou voltar para este lugar. Veja bem, essa pessoa compartilhava comigo, eu vou logo dizendo que é ninguém daqui, tá? Para você não ficar... Essa pessoa compartilhava comigo que Deus havia abençoado, porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus havia ajudado a conquistar muitas coisas. A sua casa, na sua vida profissional, mas... em algum momento, nesse tempo de reflexão, ela percebeu que nada dessas coisas se compara àquilo que Deus é na vida dela. O texto que eu quero ler com você está em Mateus, no capítulo 11, no verso 27. Não se esqueça do que nós falamos até agora. Vão e vivam, mas viver qual vida? Viver o quê? Viver qual conquista? Viver qual realização? Eu marquei capítulo 11, verso 27, meus irmãos, mas nós vamos ler a partir do verso 25. Perdão, Mateus 11, 25. O Evangelho diz assim: porque aquele tempo Jesus exclamou:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos de nós conhecemos este texto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas eu quero te convidar essa noite a uma reflexão um pouco mais profunda do que é este vinde a mim. Nós já sabemos que este venham a mim é um convite. É um convite de Jesus para aqueles que estão cansados. Mas como é este convite? Eu percebo que este não é um convite passivo, sabe? Não é um convite de que, Nelson, se você está cansado, chega aí. Mas se não quiser também, não tem problema. Está aqui, ó. Se quiser, estou por aqui. Se está cansado, estou por aqui. Não é um convite passivo, mas é um convite cheio de... Eu vou colocar essa palavra aqui, eu espero que você entenda. Mas é um convite cheio de energia. É um convite cheio de convicção. É um convite cheio de vontade da parte de Jesus. E também é um convite imbuído, cheio de promessa. Não é um convite de um Deus bonzinho, que tem lugar para todo mundo, e Ele tem. Mas eu espero que você me entenda quando eu digo isso. Não é um convite de que, tem um espacinho aqui para você, você descansa aqui um pouquinho. É um convite embasado na identidade que Jesus tem sobre Ele mesmo. É um convite que vai tirar daquela que recebe e toma aquele convite, tudo aquilo que não é projeto de Deus para a sua vida. Não é um convite que vai gerar um descanso, que depois de um dia de trabalho, o descanso e o peso já voltou tudo sobre si. Eu tenho muita atenção nessa região. E esse ano, o meu marido me deu uma pistola de massagem. Sabe por quê? Porque ele não aguenta mais fazer massagem em mim. E sabe o que ele disse para mim? Ele disse, Thaís, eu te fiz massagem ontem. Você já está toda tensa de novo. Você já está toda dura no seu ombro de novo. O descanso de Jesus não é uma massagem que vai te deixar tenso no outro dia de novo. Esse convite que Jesus está dizendo não é sobre isso. Porque nós conhecemos esse tipo de descanso. Que nós trabalhamos, descansamos e depois estamos cansados de novo. Nós trabalhamos, resolvemos um problema, alguma situação, depois vem outro problema, essa situação, e nós já estamos cansados de novo. Este vinde a mim é um convite para uma abertura de olhos e de coração, para nos tirar de um lugar, mas uma vez eu digo que Deus não nos colocou. Mas se esse venham a mim, se este vinde a mim, é imbuído, tem todas essas coisas, ele também é um convite que exige posicionamento. Ouve o que eu vou dizer, o seu ano não será diferente se você não se posicionar em Deus. E eu não estou amaldiçoando a sua vida, não estou profetizando coisas ruins, mas o texto, e agora nós vamos mergulhar no texto, vai nos mostrar o que Jesus quer de nós. Quando nós lemos um pouquinho antes do capítulo 11, a partir do verso 20, nós vemos Jesus repreender algumas cidades. Na verdade, o texto de Mateus, nós vamos ver Jesus manifestando o evangelho do reino e o evangelho da salvação. E quando Jesus começa a pregar e manifestar o evangelho do reino, Jesus começa a colocar os princípios deste evangelho e o que se vive, deste reino, e o que se vive neste reino. Jesus já está ensinando
a mudança, a transformação de vida. Então nós chegamos aqui neste capítulo 11, o verso 20, que diz assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Muito milagre, olhe, preste bem atenção, muito milagre, muita ação de Deus, muita manifestação de Jesus, porém, sem arrependimento. Muito milagre, muita manifestação de Jesus, sem transformação de vida. Então você consegue entender que quando eu desejo um bom ano, um feliz ano, um ano próspero, um ano abençoado, ele é não errado, mas ele é incompleto, sem mudança e transformação. Este vinde a mim, ele é uma continuação dessa repreensão de Jesus para essas cidades. E na repreensão, Jesus diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, se tivessem operado milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será levada até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado milagres que foram feitos em você, eles teriam permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo que a você, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Jesus sai de uma fala de onde ele manifestou tantas coisas da parte de Deus e não viu transformação de vida naquele lugar. Ele sai desta fala e depois o texto vai dizer que ele exclama: mas graças eu te dou, ó Pai, porque essas coisas que estão ocultas para esses que se acham instruídos, para esses que se acham grandes, para esses que se acham sábios, o Senhor vai revelar àqueles que são pequenos. Tem um estudo que, para ministrar hoje, um comentário, que diz assim, quando o texto diz que Jesus dá graças a Deus porque ele escondeu daqueles que são instruídos, mas revela os pequeninos, ele diz assim, isto é, porque Deus permite que essas coisas ficassem ocultas, pessoas que em outros assuntos são sábias, são prudentes, mas no entanto, Deus revela aquelas pessoas que humanamente têm um entendimento débil, mas aquelas que são sábias perante Deus. O estudo não está dizendo que a gente não deve entender de outras coisas, que não devemos estudar, não é nada disso. Mas o texto está dizendo que o Senhor revela aos pequeninos, aqueles que dão prioridade, aqueles que entendem que as coisas de Deus é em primeiro lugar, aqueles que entendem que Deus tem o melhor para estes. Aquilo que está em oculto é revelado. Este convite do vinde a mim precisa ser entendido com todos estes textos anteriores. Porque quando Jesus dá graças e disse: Senhor, o Senhor escondeu essas coisas dessas pessoas, Jesus está falando daquelas pessoas, daquelas cidades que viram muitos milagres, mas não se arrependeram. Preste atenção, milagres pode ser para todos, mas revelação de Cristo são para corações arrependidos. Como é que você quer viver o seu ano de 2026? Eu estou dizendo, irmãos, é a nossa vida, mas especialmente hoje, o ano de 2026. Você quer apenas as conquistas que Deus pode te dar, os milagres que Deus pode te dar, e Ele pode. Ou você quer viver uma vida de arrependimento e revelação? É isso que vai mudar a nossa vida, meus irmãos. É isso que vai mudar o nosso coração. É isso que vai mudar quem somos todos os dias de nossas vidas.
Então Jesus, ele continua o texto dizendo assim: o Senhor entregou tudo para mim. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém te conhece como eu te conheço, Senhor. Perdão, antes ele fala, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquelas pessoas que o Filho quer revelar do Pai. Jesus não está escolhendo a dedo pessoas. Jesus não está escolhendo, você vai receber, você vai... Não, você vai receber, você não vai. Não. Jesus está falando de corações arrependidos. Corações arrependidos, Jesus tem prazer em revelar o Pai. Corações arrependidos, há prazer em Deus em revelar aquilo que está, sabe, lá em oculto, no coração dele para um coração arrependido. E depois então que Jesus, ele faz essa oração, então ele continua dizendo, que é o texto que muito conhecemos: vinde a mim. Quem são esses pequeninos? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Para você eu tenho revelação. Para você eu tenho revelação de quem eu sou. Para você eu tenho revelação de quem o Pai é. Porque essa revelação, meus irmãos, essa profundidade de Jesus e da sua presença, nenhuma conquista, sabe? Nenhuma conquista, nada que tem valor nessa terra pode gerar essa revelação. Nenhuma conquista pessoal gera essa revelação. Nenhuma conquista que é comprada com dinheiro gera essa revelação. Nenhuma conquista que pode ser conquistada na força do nosso próprio braço não gera essa revelação. Essa revelação, essa profundidade, só Jesus pode fazer em nós. E é isso, igreja, que vai preencher todo o seu ano de 2026. É isso que vai preencher toda a sua vida neste ano. São as revelações que o Senhor tem para nós. Este não é um convite passivo essa noite. Se você está cansado, se você terminou o ano de 2025 cansado, chega aí que tem um descanso. Não. Se você está cansado, se você quer algo profundo, se você quiser uma revelação, se você quer me ver na sua vida, venha a mim, diz o Senhor. Se você se sente sobrecarregado, venha a mim, que eu tiro essa sobrecarga de você. E talvez hoje, você está aí me ouvindo, você se sinta dessa forma. Cansado, sobrecarregado. Compartilhava pela manhã que teve um ano, há uns 5 anos atrás, que eu virei um ano. Foi, acho que a pior mudança de ano assim que eu vivi na minha vida. Eu lembro que eu orei ao Senhor e disse assim: Senhor, eu não tenho nem ânimo de orar. Eu não tenho vontade de sonhar. Eu não tenho vontade de fazer resolução nenhuma. Para mim, tanto fez, Deus. Foi essa oração que eu fiz ao Senhor. Eu estou cansada, Deus. É sempre a mesma coisa. São sempre os mesmos problemas. São sempre as mesmas dificuldades, as mesmas dores. E talvez alguém que está me ouvindo aqui essa noite, talvez não dessa forma, mas está se sentindo desse jeito, ou talvez fez essa oração, Senhor. Senhor, eu não vou pedir nada para este ano, porque eu nem sei mais se eu acredito que algo novo o Senhor pode fazer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer neste ano de 2026 na nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu sei é que o Senhor Jesus está nos convidando a um ano de revelação da presença dEle. O que eu sei, meus irmãos, é que o Senhor pode me dar muitas conquistas nessa terra, coisas que são terrenas. Nada se compara ao valor da presença dEle durante este ano de 2026. E o que vai nos sustentar, meus irmãos, é essa revelação. O que vai nos sustentar é a revelação do Espírito Santo, da palavra do Senhor e da presença de Jesus na nossa vida. E isso será a maior bênção da sua vida para este ano.
eu não sei o que vai acontecer, mas eu posso falar com toda a certeza, a maior bênção para a sua vida para este ano, será a presença e a plenitude do Senhor, sobre você e sobre a sua casa, mas, isso exige um posicionamento nosso, isso exige um posicionamento, daquilo que o Senhor está nos dizendo. Eu lembro que teve um ano que estourou uma canção, entra na minha casa, entra na minha vida, e muita gente chorando, entra na minha casa, Jesus, o Senhor entrou na casa do Zaqueu, que era uma porcaria de homem, então entra na minha também. E muitas vezes nós fazemos isso, nós dizemos ao Senhor, mas mantemos as mesmas ações, a mesma mentalidade, que nos leva a comportamentos que não tem a ver com aquilo que Jesus está dizendo. Eu estou entrando, mas isso aqui eu não quero. Eu estou fazendo, mas isso aqui precisa mudar. Preste atenção no que eu disse. Eu não estou falando de uma mudança de comportamento. Eu estou falando de uma mudança de mentalidade que muda comportamento. Existe uma grande diferença nisso. É como se Deus estivesse dizendo para nós, meus irmãos, vão e vivam, vai e viva. Lembra quando eles saíram da arca? Está tudo preparado, meus irmãos. Jesus já preparou tudo, Jesus já fez tudo. Vai e viva, mas viva o quê? Viva o que Jesus está dizendo aqui em Mateus. Venham vocês que estão cansados, arrependam-se, contemplem os milagres, contemplem os sinais, mas mudem, arrependam-se, vivam a minha vida. Aliás, não vivam mais vocês, mas deixam a minha vida viver em vocês. Quanto mais revelação de Deus, quanto mais revelação de Jesus na minha e na sua vida, meus irmãos, mais descanso e mais leveza nós vivemos. Quanto mais revelação, mais descanso. Sabe por que um bebê ele descansa tranquilo no colo do pai e da mãe? Porque ele sabe quem é o pai e a mãe. Ele tem certeza de quem é aquela pessoa que está segurando ele. É mais ou menos sobre isso, porque é muito mais sobre isso. Mas para que nós possamos compreender, quanto mais revelação no colo de Deus estamos, mais descansados e leve vivemos a nossa vida. Jesus não morreu para que eu e você vivêssemos uma vida pesada. Essa foi uma reflexão que eu fiz no final do ano. Eu disse assim: Deus, parece que eu só estou vivendo, que eu só estou sendo útil se o meu dia acaba comigo. Já viveu isso? Parece que a gente tem prazer em dizer: ai, que dias difíceis, ai, é uma correria, ai, é não sei o quê. Parece que a gente tem prazer em dizer, mas isso está deixando a gente mais doente, mais cansado. E eu fiquei pensando nisso no final do ano. Eu não estou falando sobre uma vida fácil, mas uma vida leve. Você entende? Se nós estamos dizendo sim para um convite de Deus, de Jesus, para encontrar descanso nele, nós vamos precisar abandonar alguns padrões que nós construímos durante os anos. Porque se nós estamos descansando em Deus, em Jesus, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, nós precisamos abandonar alguns padrões. Isso nem estava no esquema para eu dizer, mas eu sinto no meu coração que eu preciso dizer isso. Eu não estou dizendo para você deixar de ser uma pessoa trabalhadora. Eu não estou dizendo para você deixar de ser uma pessoa que trabalha para suas conquistas. Mas isso não é mérito para você. Isso não é mérito para a sua vida. Porque nós não temos mérito de nada, meus irmãos. O mérito está em Cristo e o descanso que Ele conquistou para nós na cruz.
Mas é necessário um posicionamento de um coração arrependido. É isso que o Senhor quer de mim e de você. E eu tenho certeza, mais uma vez eu vou dizer, que o seu ano ele será de verdade transformador, maravilhoso, cheio de amor, cheio de paz, cheio de prosperidade, cheio de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você se colocar na posição de coração arrependido e descanso, e aliás, de aceitar esse convite do Senhor todos os seus dias. Fique em pé no seu lugar. Eu lembrei aqui de uma coisa, é a última coisa que eu vou dizer. Muitas pessoas costumam fazer as suas resoluções, né, do ano, não gosto de falar a palavra promessa, mas sabe quando você escreve lá o que você quer, quando você pensa? E muitas pessoas, muitas mesmo, desistem no meio do caminho. Porque muitas vezes nós fazemos essas resoluções e queremos viver tudo isso na força do nosso próprio braço. Muitas vezes nós colocamos algum objetivo e nós queremos alcançar aquilo na força do nosso braço, do nosso entendimento. Este também é um convite de Jesus. Venham a mim. E tudo que você tiver no seu coração, e se você tem um coração arrependido, vai passar pelo crivo ou não? Vai passar pelo crivo do Senhor? O Espírito Santo vai te ajudar a viver isso. O Espírito Santo vai te animar, vai te erguer a viver tudo isso. Seja qual for a sua resolução, seja qual for os seus propósitos, a palavra é melhor, os propósitos que você tem colocado, aqueles que aos olhos humanos parecem super rasos. Compartilhava hoje de manhã. Quantos aqui disseram, esse ano eu vou emagrecer? Daniela, eu vou te bater. Isso parece tão raso, não parece? Eu vou compartilhar com vocês também. Eu fui passar o ano novo na casa da minha irmã. E na casa da minha irmã, glória a Deus, tem uma piscina agora. E eu fui brincar com as crianças de boia, de bola. Foi um horror. Eu passei 3 vezes a bola, fui tentar subir na boia. Eu fiquei tão cansada que meu peito começou a doer. E eu disse para Deus, Deus, eu não estou com a mínima vontade, mas viver assim não dá mais. Eu não estou com a mínima vontade de fazer uma educação alimentar. Eu não estou com a mínima vontade de fazer um exercício físico. Não estou. Mas eu, naquele dia 30 de dezembro de 2025, eu disse, não dá mais. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque esses nossos propósitos não dependem do nosso ânimo. Depende daquilo que Deus quer para nós. Depende daquilo que Deus sonhou para nós. Você consegue entender isso? E é uma grande diferença. E aí, são nessas coisas que o Espírito Santo vai me ajudar. Vai te ajudar. Então, não importa qual é o seu propósito. Um dos meus é esse. É emagrecer e tomar qualidade de vida. E eu já falei para os irmãos. Já liguei para a Tayla, vou começar... Até esqueci o nome que eu vou fazer. Pilates. O Pilates. E aí me perguntaram, mas por que você está falando, pastora? Porque eu preciso falar para depois eu dar o retorno. Se você precisa de algo assim, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me diga, me dê sensibilidade, me diga o que fazer, mas me ajuda a me manter. Eu disse isso para Deus. Talvez a sua resolução, eu não gosto de comparar, o seu propósito seja algo muito mais profundo, sabe? Seja algo que mexa na tua alma, seja algo que mexe no teu coração, seja algo que mexe na tua família, no teu casamento, no teu relacionamento com os teus filhos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, diga ao Senhor, Senhor, assim não dá mais. Eu não estou com a mínima vontade, Deus, mas não é isso que o Senhor quer para minha vida, então não será isso que eu vou viver. Vinde a mim todos vocês que estão cansados. Esse é o convite de Jesus. E eu sei que tem coisas na sua vida que você precisa dizer ao Senhor, não dá mais, Senhor. Não dá mais, isso não tem parte com o Senhor. Isso não tem nada a ver com uma vida de arrependimento de coração. Mas só você pode dizer isso. Só
você pode abrir o seu coração ao Senhor. Mas há um convite essa noite. E é claro que você pode fazer essa decisão dia 15 de maio. Mas a gente já está aqui, 4 de janeiro. Aproveita o momento. Aproveita o momento. Eu não costumo fazer isso, ser radical assim, mas eu vou dizer hoje. Talvez você não tenha o 15 de maio, mas você tem hoje. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você sabe qual é o lugar da sua vida que você precisa aceitar esse convite de vir de amor. Você sabe qual é o cômodo lá do seu coração que precisa se lançar a este convite sem reservas, com o coração, sabe, mesmo quebrantado e contrito. Ninguém vai poder fazer isso por você e para você. Mas o Senhor está lançando a nós essa noite um convite. O Senhor está lançando a nós um convite de um ano cheio da revelação dEle, que vai nos tirar de um lugar de cansaço, que vai te tirar de um lugar de sobrecarga, e que vai te trazer alívio, descanso, que vai colocar sobre você o fardo de Jesus, que é leve. Mas o Senhor nos convida essa noite. Se posicione. Se posicione. Ele vai continuar te abençoando. Ele vai continuar te prosperando. Ele tem prazer nisso, meus irmãos. Há coisas mais profundas que nós precisamos desejar em Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se você desejar, venha até o altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você sente que você precisa, sabe, responder a este convite do Senhor, venha até o altar essa noite. Você que está cansado, se talvez você foi aquela pessoa que fez essa oração: Senhor, eu estou tão desanimado que eu não sei nem o que pedir para esse ano. Venha até o altar. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Dessa palavra, Senhor, nos apresentamos a Ti, ó Deus. Diante dessa palavra, Senhor, apresentamos o nosso coração a Ti, Senhor. Em que minha fé firmada está.
Aleluia. O Senhor está nos chamando para um ano da presença e da revelação. Mas eu sinto também em meu coração que há pessoas que fizeram propósitos, pedidos e metas para este ano. Mas eu sinto uma impressão no meu coração, meus irmãos, que nessa hora o Senhor está nos pedindo, não só para apresentar essas metas, planos e pedidos a Ele, mas eu sinto no meu coração que se Ele é revelação, nós precisamos passar todas essas coisas pelo crivo dEle. Se este ano de revelação da presença de Jesus na nossa vida, quantos estão dispostos a perguntar: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Ou esse é um desejo meu? É como se essa pergunta ao Senhor nos levasse a um lugar mais profundo nele. Mas eu também sinto que há pessoas que percebem há pessoas que sentem medo de dizer e perguntar isso ao Senhor. Ele entende a sua limitação, Ele entende a minha limitação. Mas essa noite o Senhor está nos convidando a um lugar profundo, onde somente a vontade dEle permanece. Amém. Então eu quero te convidar essa noite a fazer novamente uma oração. Mas não porque eu estou mandando igreja, mas só se você se sente tocado, sabe, pelo Espírito Santo.
perguntar ao Senhor: Deus, tudo isso, tudo que eu desejo, tudo que eu estou planejando, tem uma resposta no lábio do Senhor. Vem do seu coração. Você consegue fazer essa oração ao Senhor? O Senhor quer nos levar a este lugar profundo. Se você sente da parte do Espírito Santo que você precisa dizer isso ao Senhor, não tenha medo. Diga com todo o seu coração. Entregue os seus caminhos. Entregue a sua vida. Entregue ao Senhor. Nós já entregamos toda a sobrecarga. Nós já entregamos todo o peso. Mas o Senhor quer tudo. O Senhor quer tudo, igreja. O Senhor quer tudo de nós, tudo que temos e tudo que somos. O Senhor quer as suas decisões. O Senhor quer a sua vida e tudo que nela há. E Ele quer tudo para te levar e para nos levar para este lugar de profundidade. Quanto você está disposto a viver isso neste ano? Quanto você está disposto a entregar tudo a Jesus este ano? Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Algo mais profundo do que imaginamos que o Senhor está ministrando a nós. E só com a tua ajuda, Espírito Santo, nós conseguiremos te entregar e viver exatamente o que o Senhor quer que entreguemos e vivemos. Leva-nos, Senhor, a este lugar profundo, Senhor. Leva-nos, Senhor, Espírito Santo de Deus, a este lugar onde há somente nós e o Senhor. Sem outras vozes, sem outros argumentos, sem argumentos humanos, mas uma voz direcionada do Espírito Santo como uma flecha direto para o seu coração. Nos ajude, Espírito Santo. Nos leve a este lugar. Nos leve a este lugar, Jesus. Nos leve a este lugar, Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que
neste lugar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.